Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer a leitura do livro Saber Ciência de Robert Hazen e James Turrell. Vamos iniciar com a leitura da introdução desse livro. Alfabetização científica, o que é, por que é importante e por que faz falta. Qualquer dia desses, você vai pegar o jornal e dar com uma manchete assim: colheita de tomates produzidos geneticamente, ou então, japoneses assumem liderança na busca do supercondutor. Os textos que vierem abaixo serão muito importantes, vão tratar de coisas que podem afetar diretamente a sua vida, questões sobre as quais você, como cidadão, terá de ter opinião se quiser participar de discussão política de qualquer nação moderna. As questões científicas e tecnológicas estão ganhando importância cada vez maior no quadro mundial, desde o efeito estufa até as ameaças econômicas representadas pelas tecnologias estrangeiras. Ser capaz de entender tais debates é hoje tão importante quanto saber ler e escrever. Logo, é preciso ser alfabetizado em ciências. Infelizmente, os cientistas e professores não lhe deram a base indispensável para facilitar seu relacionamento com o mundo do futuro. O propósito deste livro é que você adquira este conhecimento preenchendo as possíveis lacunas de sua educação formal. Tudo o que pretendemos é dar-lhe as informações necessárias para sua alfabetização científica. O que é alfabetização científica? Para nós, a alfabetização científica é ter o conhecimento necessário para entender os debates públicos sobre as questões de ciência e tecnologia, ou seja, é um misto de fatos, vocabulário, conceitos, história e filosofia. Não se trata do discurso de especialistas, mas do conhecimento mais genérico e menos formal utilizado nas discussões políticas. Na nossa opinião, uma pessoa pode considerar-se alfabetizada em ciências quando consegue entender notícias de teor científico, quando consegue situar num contexto inteligível artigos que tratam de engenharia genética ou do buraco da camada de ozônio. Em suma, quando consegue lidar com informações do campo científico da mesma forma como lida com outro assunto qualquer. Para alguns especialistas, esta definição da alfabetização científica poderá ser um tanto precária, ou talvez totalmente inadequada. Mas, na nossa opinião, exigir que todos entendam ciências em níveis mais profundos equivale a confundir dois aspectos importantes, mas inteiramente distintos do conhecimento científico. O fato é que fazer ciência é inteiramente diferente de usar ciência, e a alfabetização científica refere-se somente ao uso da ciência. O cidadão médio não precisa ter as capacidades que se exigem dos cientistas. Não é preciso saber calcular a trajetória de um projétil de artilharia ou estabelecer a sequência de um filamento de DNA para entender notícias de jornais. Assim como não é preciso saber projetar um avião para fazer uma viagem aérea. Mas isso não altera o fato de que você vive num mundo onde os aviões existem e que seu mundo é diferente por causa deles. Da mesma forma, os avanços realizados nos campos da microeletrônica e da biologia molecular afetarão a sua vida de diversas maneiras. Portanto, é indispensável ter uma base de conhecimento para entender tais mudanças que poderão ocorrer e quais serão as consequências para você e para as gerações vindouras. É preciso ser capaz de situar os novos avanços científicos e tecnológicos num contexto que lhe permita participar dos debates travados hoje em todas as nações do mundo. Assim como acontece na alfabetização cultural, a científica não requer conhecimentos detalhados e especializados, reservados aos técnicos. Por exemplo, quando uma pessoa esbarra num termo como supercondutor num artigo de jornal, basta-lhe saber que se trata de um material que conduz eletricidade sem perdas, que a principal dificuldade para generalizar o uso de supercondutores é o fato de eles só operarem a temperaturas extremamente baixas, e que um dos maiores desafios da pesquisa científica de materiais hoje é descobrir os meios para superar este problema. Você pode considerar-se alfabetizado em ciências sem saber como um supercondutor opera no nível atômico, quais são as várias espécies de supercondutores ou como são fabricados tais materiais.
O estudo aprofundado de um determinado campo da ciência não garante uma boa cultura científica a ninguém. Podemos afirmar, com base em experiência própria, que frequentemente os cientistas desconhecem o que se passa fora do seu campo específico de trabalho. Quer ver? Recentemente, pedimos a um grupo de 24 físicos e geólogos que explicassem a diferença entre DNA e RNA, uma informação básica no campo das ciências biológicas. Apenas 3 conseguiram, e isso porque haviam feito pesquisas em áreas nas quais tal tipo de conhecimento era necessário. Embora não tenhamos realizado os testes similares com biólogos, pedindo-lhes que explicassem a diferença entre um supercondutor e um semicondutor, não duvidamos de que o resultado seria igualmente desencorajador. O X da questão é que o foco da formação dos cientistas profissionais é tão limitado quanto de qualquer outro grupo profissional. Os cientistas podem se mostrar tão ignorantes a respeito de assuntos científicos quanto qualquer um. Convém ter isso em mente quando ouvir um ganhador do Prêmio Nobel discorrer ex cathedra sobre questões alheias ao seu campo de especialização. Finalmente, alguns aspectos do conhecimento são muitas vezes englobados erroneamente no campo do conhecimento científico básico. É comum ouvirmos pessoas se queixando de como é geral a falta de tais conhecimentos. O trabalhador médio não tem nem ideia de como usar um computador, dizem. O consumidor médio depende da tecnologia, mas é incapaz de programar o videocassete para gravar um programa que vai ao ar quando não há ninguém em casa. Afirmações que, sem dúvida alguma, exprimem uma deficiência real e evidenciam que a sociedade está em situação crítica. Entretanto, seria preferível colocar isso em termos de alfabetização tecnológica e não de alfabetização científica. A extensão do problema. Na formatura de uma turma da Universidade de Harvard, em 1987, um cineasta passou com a câmera na mão por entre os formandos de todos de beca, perguntando ao acaso: por que faz mais calor no verão do que no inverno? Os resultados dessa pesquisa, dispostos em gráficos no filme A Private Universe, mostram que dos 23 formandos inquiridos, somente 2 responderam corretamente à pergunta, mesmo descontando-se o clima festivo da formatura. Essa marca não nos permite depositar muita confiança nas mais renomadas universidades no que se refere a dar aos seus alunos os mais rudimentares conhecimentos sobre o mundo físico. Uma pesquisa informal, realizada em nossa própria universidade, e a Universidade George Mason, é famosa por dar mais prioridade ao ensino de graduação do que as outras instituições. Também não apresentou resultados muito encorajadores. Metade dos alunos que responderam à pesquisa, excluídos os calouros, não conseguiram resolver corretamente a questão: qual a diferença entre um átomo e uma molécula? Tais resultados não podem ser encarados como detalhes de menor importância num oceano de brilhantes desempenhos acadêmicos. Cada universidade partilha o mesmo e vergonhoso segredo: todas estão formando turmas de analfabetos em ciências, estudantes incapazes de entender muitos dos importantes assuntos tratados nos jornais do próprio dia a dia de sua formatura. Este problema não se restringe ao âmbito universitário, é claro. Estamos cansados de ouvir comentários desfavoráveis sobre o nível de nossos estudantes secundaristas em testes padronizados quando comparado ao desempenho dos estudantes de outros países desenvolvidos. Os especialistas estimam que menos de 7% dos americanos adultos podem ser considerados alfabetizados em ciências, mesmo entre os que têm formação superior. O número de alfabetizados em ciência, segundo os padrões utilizados, menos rigoroso do que os dos autores deste livro, não é muito alto: 22% entre os que cursam graduação e 26% entre os já diplomados. Os números confirmam, portanto, as piadas sobre a ignorância dos americanos. Tomada como um todo, a população ainda não foi suficientemente exposta à ciência, ou pelo menos não da forma tão compreensível
que a leve a adquirir o conhecimento básico necessário ao tipo de vida que deverá ter no século XXI. Por que ter base em ciências é importante? Vários argumentos comprovam a importância da aquisição de um cabedal de conhecimentos científicos básicos. Podemos dividi-los em argumentos de ordem cívica, argumentos de ordem estética e argumentos baseados no correlacionamento intelectual. Os argumentos de ordem cívica são os que tentamos apresentar até agora. Cada cidadão terá de participar de debates públicos que requerem um certo grau de conhecimento científico, de onde vem a necessidade de estar preparado para tanto. Um eleitorado analfabeto em ciências apresenta ameaças de vários tipos ao nosso sistema, desde o perigo da demagogia política até o colapso de todo o processo democrático, pois decisões vitais, que afetam a todos, poderão vir a ser tomadas somente pelos membros de uma elite mais instruída, mas que provavelmente nunca foi eleita para representar ninguém. Os argumentos de ordem estética são tanto mais amorfos e estão estritamente ligados aos argumentos habituais em prol de uma educação humanística. Desenvolvem-se mais ou menos assim. Vivemos num mundo que funciona de acordo com algumas poucas leis gerais da natureza. Tudo o que uma pessoa faz, do momento em que acorda até o momento em que vai dormir, acontece por causa dessas leis. Essa visão do mundo, extremamente bela e elegante, é o coroamento de séculos de trabalho dos cientistas. Pode-se experimentar uma genuína satisfação intelectual e estética observando-se apenas a relação entre uma panela de água fervendo num fogão e a lenta marcha dos continentes, ou entre as cores do arco-íris e o comportamento dos elementos fundamentais que constituem a matéria. A pessoa analfabeta em ciências é privada de uma parte riquíssima de experiência humana, assim como as que não sabem ler nem escrever. Chegamos, por último, nos argumentos sobre o correlacionamento intelectual. É um lugar comum dizer que as descobertas científicas desempenham um papel fundamental na caracterização intelectual de uma era. Copérnico, ao descobrir o universo heliocêntrico, deu considerável contribuição para que o velho pensamento medieval fosse substituído pelo iluminismo. A descoberta de Darwin do princípio da seleção natural fez com que o mundo parecesse menos planejado e dirigido do que se pensava antes, e no nosso século, a obra de Freud e o desenvolvimento da mecânica quântica tornaram o mundo, ao menos superficialmente, menos racional. Em todos esses casos, o espírito de uma época, chamado pelos alemães de, não sei como se pronuncia, Zeitgeist, foi influenciado por acontecimentos do campo científico. Portanto, podemos argumentar desta maneira: como pode alguém considerar-se capaz de entender em profundidade as correntes do pensamento do seu tempo, sem simultaneidade se inteirar do que acontece no campo científico? O que fazer? Tanto para os que ainda cursam escolas, como para os que já completaram a educação formal, a solução do problema do analfabetismo em ciências começa nessa simples afirmação: se quiser que alguém conheça alguma coisa, é preciso lhe dizer o que essa coisa é. Um princípio realmente tão objetivo que parece dispensar demonstração, muito embora seja espantoso verificar o quanto ele é ignorado entre as paredes das universidades. Evidentemente, se quisermos que as pessoas entendam as questões levantadas pela engenharia genética, precisaremos explicar-lhes o que ela é, como funcionam o DNA e o RNA, e que todos os sistemas vivos usam o mesmo código genético. Se quisermos que as pessoas decidam de maneira inteligente se vale a pena ou não gastar bilhões de dólares no projeto de um supercondutor, temos de dizer-lhes o que é um acelerador de partículas, o que são partículas elementares e por que os cientistas querem investigar a estrutura básica da matéria. Entretanto,
Por mais simples que pareça, esse argumento contraria forças institucionais poderosas da comunidade científica, principalmente no nível acadêmico. Para desempenhar bem a sua função de cidadão, você teria de conhecer um pouquinho de uma porção de ciências diferentes, um verniz de biologia, geologia, física, química e etc. As universidades, e por extensão também as escolas de primeiro e segundo grau, estão aparelhadas para ensinar somente uma ciência de cada vez. Estabelece-se, assim, um conflito fundamental entre o que a escola pode oferecer em matéria do conhecimento e o tipo de conhecimento necessário ao cidadão. Portanto, os cientistas precisam definir quais parcelas de seu conhecimento são essenciais para o cidadão alfabetizado em ciências e, a partir daí, juntar esses conhecimentos num pacote coerente. Para quem ainda está na escola, esse pacote pode ser entregue sob a forma de novos cursos, mas para a grande maioria, as pessoas que já saíram prejudicadas do sistema educacional, é preciso tornar essas informações acessíveis por outros meios. É aí que entra este livro. Sobre este livro. Este trabalho foi feito para desvendar um dos segredos mais bem guardados do nosso ensino acadêmico, o de que os princípios fundamentais em que se assentam as ciências são simples. Nas páginas seguintes, apresentaremos somente os conjuntos de princípios e conceitos básicos que você possa conhecer para poder entender as questões científicas do nosso tempo. No final, haverá um guia de leituras mais aprofundadas para quem tiver sua curiosidade estimulada e quiser estudar melhor cada questão. A ciência organiza-se em torno de alguns conceitos fundamentais, que são os pilares de sustentação de toda a sua estrutura. O número de tais conceitos, ou leis, é limitado, mas eles são responsáveis por tudo o que podemos observar no mundo ao nosso redor. Como há um número infinito de fenômenos, mas somente um número limitado de leis, podemos comparar a estrutura lógica da ciência à de uma teia de aranha, partindo de qualquer ponto e caminhando para dentro. Chegaremos sempre ao centro. Pode-se dizer, portanto, que a ciência consiste no conhecimento desse centro. A organização do livro reflete essa estrutura da ciência em forma de teia de aranha. Ele foi montado em torno de 18 princípios, sejam eles designados como leis da natureza, princípios básicos ou conceitos fundamentais. Alguns deles transcendem as etiquetas específicas que gostamos de colocar nas coisas, pois, como acontece com a própria natureza, as grandes ideias formam uma teia inconsútil que abrange a totalidade dos conhecimentos científicos. Os 5 primeiros capítulos são dedicados a esses conceitos fundamentais, que reaparecerão em todo o resto do livro. São absolutamente essenciais à compreensão da ciência. Não se pode estudar genética ignorando as leis da química, assim como não se pode estudar a linguagem aprendendo somente os substantivos e desconhecendo os verbos. Explicados os conceitos básicos que fundamentam a ciência, passamos a examinar áreas específicas que classificamos segundo a tradicional tríade: ciências físicas, da Terra e da vida. Cada uma dessas categorias foi, por sua vez, organizada em torno de um grupo de conceitos fundamentais específicos do seu campo. Por exemplo, um dos grandes princípios das ciências da Terra é o que explica as mudanças ocorridas na superfície do planeta, como resposta ao calor gerado nas suas profundezas. Esse conceito específico aglutina grande parte dos conhecimentos que temos sobre a Terra, dependendo, porém, dos princípios mais profundos e abrangentes contidos nos primeiros 5 capítulos do livro. Conhecendo-se, então, os 18 princípios básicos, não somente se pode ter uma noção geral do funcionamento do mundo, mas também o conhecimento básico necessário para entender como funcionam os seus segmentos individuais, a superfície da Terra, por exemplo, ou uma sequência de DNA. Essa abordagem da ciência apresenta enorme vantagem. Enquanto você está sendo instruído sobre coisas que figuram nos jornais de hoje,
como os buracos negros ou o efeito estufa, estará simultaneamente construindo uma estrutura intelectual que lhe possibilitará compreender os problemas do futuro. Para avaliar a importância disso, basta considerar que quando começamos a escrever este livro, no início de 1989, o projeto Iniciativa da Defesa Estratégica, Guerra nas Estrelas, era um dos temas de maior interesse no debate político dos Estados Unidos. Um ano mais tarde, graças aos extraordinários eventos ocorridos na Europa Central, esse tópico praticamente saiu de circulação. É perfeitamente possível que problemas hoje monstruosos como a AIDS ou o buraco de ozônio possam nos parecer insignificantes na virada do século, mas apesar de não sabermos quais questões científicas aparecerão nas manchetes do futuro, sabemos que algumas delas certamente estarão lá, e visto que qualquer avanço científico do futuro partirá sempre dos princípios básicos explicados neste livro. O fato de você conhecê-los bem vai lhe permitir lidar não somente com os problemas contemporâneos, mas também com os que o futuro lhe apresentar. Quando se trata de assuntos complexos, como os das ciências naturais, há sempre a tentação de apresentá-los de uma forma rígida e matemática. Tentamos resistir à tentação por muitas razões. Em primeiro lugar, esse tipo de abordagem não reflete exatamente a maneira como as coisas acontecem no campo científico. A verdadeira ciência, como qualquer outro tipo de atividade humana, costuma apresentar-se um tanto embaralhada em suas extremidades. E mais importante, as coisas que você tem de conhecer para se alfabetizar em ciências formam um pacote meio eclético. Você precisa conhecer alguns fatos, familiarizar-se com alguns conceitos, saber um pouquinho sobre como a ciência funciona e como ela chega a conclusões e também conhecer um pouco dos cientistas como pessoas. Todos esses fatores podem influenciar o seu modo de interpretar as notícias do dia. Portanto, não fique surpreso se este livro lhe parecer uma miscelânea. Esse é o modo de ser da ciência, como de tudo mais na vida, aliás. Enfim, esperamos poder fazê-lo entender uma coisa que, ignorada no campo da ciência, que ela pode ser divertida e não somente algo que lhe faz bem, como um remédio de gosto desagradável. A ciência desenvolveu-se a partir das observações da vida cotidiana feitas por milhares de ancestrais nossos e a maioria deles realmente gostava muito do que estava fazendo. No meio da coleção de fatos, dos eventos históricos, princípios lógicos e questões políticas que virão a seguir. Esperamos que você possa vislumbrar duas pessoas que realmente gostam do que fazem, nós, e que, de vez em quando, vibram com a ideia da beleza intelectual do universo que temos o privilégio de habitar e de conhecer. Essa foi a introdução do livro. Eu vou ficando por aqui no momento. Vou deixar esta live salva nos vídeos e pretendo trazer todo o livro para nós irmos acompanhando ele. Se vocês gostaram do conteúdo aqui do canal, por favor, nos sigam que vocês vão me ajudar bastante. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!